todos. Esse é o princípio fundamental. Mas, só pegando mais uma questão desse ponto para depois destacar outras questões que eu gostaria de conversar com o senhor. Tendo em vista a importância do Lula à história do Brasil, afinal, ele foi candidato a presidente em 1989, 94, 98, 2002 e 2006, 5 vezes consecutivamente, e venceu as 2 últimas. E depois indicou, e ele foi o grande eleitor, de Dilma em 2010 e 2014. Quer dizer, portanto, é um personagem único na história do Brasil republicano, ao menos no campo eleitoral. Isso é inegável. Agora, ele foi condenado pela justiça, inclusive chegando a instâncias superiores. O senhor acha que, no caso dele, que houve uma condenação de acordo com a justiça, envolvendo benefícios que teria recebido pelo exercício do cargo, impossibilitando que ele pudesse, inclusive, ser candidato na eleição, a última eleição presidencial de 2018, como é que você analisa esse caso? Quer dizer, há uma leitura política da justiça ou foi cometido desvios, a justiça cumpriu suas atribuições e a vida segue? Como é que fica a questão? Porque é uma figura muito forte, por isso que eu estou colocando isso para o senhor. Nesse caso concreto, nós não tivemos um processo de acordo com a lei. Então, ele, a meu ver, não serve de elemento de análise, porque um juiz totalmente contaminado por visões partidárias e ideológicas. Imaginemos um árbitro de futebol que, finalizada a partida, vai confraternizar com a torcida do time vencedor. Então, realmente, o Sérgio Moro, que eu conheço há muitos e muitos anos, conduziu um processo de modo muito destoante das regras jurídicas, em conluio com o Ministério Público, cerceando a defesa. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que eu conheço também profundamente, eu fui juiz federal 12 anos, conheço pessoalmente todos os personagens, infelizmente também, neste momento, contaminado por essa visão do chamado direito excepcional do processo penal do espetáculo. É como se houvesse uma condenação a priorística. Num processo que, inclusive, não guardava nenhuma relação com o exercício de funções públicas. Um processo em São Paulo, julgado em Curitiba. Realmente, os juristas do futuro terão um imenso trabalho para explicar para os seus alunos, estudantes, professores, como isto aconteceu no direito brasileiro. O STJ optou por não julgar um mérito, considerou que haveria reexame de fatos e provas e aplicou a chamada súmula 7 do STJ, o que eu acho também um erro jurídico. Acho que em algum momento o Supremo vai repor isto e determinar que o processo volte ao início. Todas as pessoas devem ser julgadas, esse é um princípio inscrito na Constituição. Mas você não pode corromper a lei em nome do combate à corrupção. E, infelizmente, foi o que aconteceu. Então, este processo em particular é absolutamente viciado, do chamado triplex, etc. E falo isso, Vila, com a mais profunda convicção jurídica. Analisei o processo página por página e verifiquei todas essas atipicidades a que estou mencionando. Dosimetria mal feita, dosimetria feita para burlar a prescrição, enfim, uma série de questões jurídicas da maior gravidade que o espírito do tempo fez com que elas fossem naturalizadas, mas não podem ser aceitas. Isso vale para você, vale para mim, vale para qualquer pessoa. Isso que eu estou dizendo. E veja, não estou dizendo que tudo feito na Lava Jato foi errado. Coisas certas foram feitas. Neste caso, infelizmente, havia um interesse político que era exatamente possibilitar a vitória de um candidato mais à direita. Tanto que o Moro faz o quê? Inabilita o Lula, tira da eleição e vai ser ministro do Bolsonaro. É quase como se fosse uma confissão. Então, infelizmente, esse processo, eu não tenho a menor dúvida que deve ser anulado e acredito que o Supremo fará isso. Na primeira década desse século, governador, houve aquele boom das commodities que o Brasil também foi beneficiado. O senhor, eleito a primeira vez em 2014, reeleito em 2018, e pegou uma conjuntura oposta, né? 2015 e 2016 foi o pior biênio econômico da história republicana. E agora, no segundo mandato, 2020, é a pior recessão da história do Brasil republicano. Infelizmente, eu não digo isso com satisfação, mas é constatar os fatos. Como é que é ser governador
de um Estado que tem tantos problemas sociais, econômicos, graves, históricos, não é de agora, desse século, em plena crise econômica brasileira? Em primeiro lugar, é preciso ter muita fé. Fé mesmo, no meu caso, fé cristã, porque a fé alimenta a alegria, a energia e a esperança de que você atravessa esses momentos, essas atribulações, aquilo que a Bíblia chama de pedra de tropeço, mas você vai desviando e vai ultrapassando. Assim tem sido. Neste dia que estamos aqui conversando, saiu a divulgação do CAGED, do governo federal, mostrando que o Maranhão, no mês de junho, foi o quarto estado que mais produziu empregos no país, o melhor desempenho do Nordeste, com saldo positivo de empregos formais em meio a esta devastação econômica. Isto mostra que há um esforço sério em andamento, apesar das intempéries, e isto nos alimenta. Quando você concentra prioridades, quando você sabe cuidar do dinheiro público, quando você cuida com probidade, com honestidade do dinheiro público, você consegue resolver muitos problemas. Você não consegue resolver tudo, mas você consegue equacionar muitas situações. Então, eu diria que tem sido um desafio realmente desgastante. Esse ano, em particular, a crise sanitária acaba lhe comovendo. Eu vivo realmente impactado emocionalmente com isto tudo, porque tem um espírito humanitário, solidário e, portanto, não naturalizo perda de vidas humanas. Agora tivemos o anúncio da morte desse profissional de imprensa, muito querido na imprensa esportiva. Tivemos perdas próximas, todos nós temos estas narrativas. Nós estamos falando de quase 100 mil pessoas que perderam a vida. Então, eu te diria que esse tem sido o desafio, você manter o equilíbrio, a ponderação, no meu caso, exercer a oposição ao Bolsonaro, a crítica, mas, ao mesmo tempo, ter a capacidade de diálogo e, com isso, conseguir focar o principal. Temos conseguido avançar, não tanto quanto gostaria, não tanto quanto seria possível, mas estamos avançando. Então, eu diria que é um aprendizado. Se fosse necessário traduzir uma palavra, eu dizia que é o maior aprendizado da minha vida, um grande aprendizado. A maior parte das pessoas, governador, não conhece assim o Brasil. Eu digo até que alguns que muitas vezes estão no governo, em vários governos, não só nesse, não conhecem o Brasil. Acho que nem tem a ideia da divisão geográfica dos estados e nunca visitaram os estados e tiveram conhecimento das peculiaridades de cada um. O caso do Maranhão, que o senhor já governa pela segunda vez. Como é que é a estrutura econômica do Maranhão e quais são os principais dilemas no campo político-social, em termos de IDH? Dê, por favor, para nós, para quem nos acompanha, um cenário do que é o Maranhão. Nós temos desigualdades sociais e regionais históricas no Brasil que fizeram com que nós tenhamos essa antinomia, essa contradição em que uma parte da nossa economia integra cadeias econômicas globais do século XXI e grande parte do nosso povo vive no século XVIII ou XIX, privado dos direitos básicos. Então, esse é a principal esfinge a ser decifrada. Nós temos, por exemplo, tesouros logísticos, um dos maiores complexos portuários do país em movimentação de carga, com 3 portos situados na nossa capital, sendo 2 privados e um público, 3 ferrovias cortando o nosso território, diretamente integrada a esse complexo portuário, que é o que mais cresce no Brasil. Então, nós somos um vértice logístico de toda a região chamada Matopiba, dessa parte da transição entre Amazônia e Nordeste, sendo responsável hoje pela dinamização de cadeias produtivas em vários estados vizinhos ao nosso, até no estado do Mato Grosso, estado do Tocantins, que são estados que também interagem economicamente, basicamente no que se refere à cadeia de alimentos, grãos, abrangendo a montante, a jusante, uma série de relações econômicas. Ao lado disso, nós temos fontes de energia, energia renovável, energia eólica, temos gás, temos um certo processo de industrialização, porém, como disse, nós temos o desafio de fazer com que estas riquezas bilionárias
que fazem com que nós tenhamos um PIB médio em termos nacionais. Nós não somos dos maiores produtos internos brutos, também não somos dos menores, ocupamos um patamar intermediário, mais ou menos o 16º maior PIB do país. Porém, isto não se revela nos indicadores sociais. Tenho feito aqui, Vila, um esforço grande no que se refere ao IDEB, e estamos na expectativa de que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que era, quando eu assumi, o 22º do país e hoje é o 13º, continue a evoluir positivamente, para que nós possamos aproximar esses dois elementos, essa antinomia, essa contradição a que aludi, em que uma parte está no século XXI e uma parte ainda no século XIX. Para muitos no Brasil, o Maranhão, durante muitas décadas, foi sinônimo de Sarney. As pessoas nem sabiam direito era o Maranhão, mas identificavam a figura do ex-presidente José Sarney, senador, deputado federal, etc. Como é que é a convivência, ou como foi a convivência do senhor como político antes de assumir o governo do Estado e como é hoje com a chamada herança do Sarney, em todos os sentidos, no campo do que foi feito estruturalmente no Estado ou no campo político, ideológico, como é que é essa relação? Eu integro um campo político diferente daquele liderado há algumas décadas pelo ex-presidente José Sarney. Na verdade, ambas as vitórias aqui que tive em primeiro turno, tanto em 2014 quanto em 2018, decorreram de enfrentamentos com filhas de políticos tradicionais. Em 2014, o filho do ex-ministro e senador Edson Lobão. Em 2018, a Rosiana Sarney, filha do ex-presidente José Sarney. Nós estamos, Vila, vivendo um momento em que, pela primeira vez desde 1955, o sobrenome Sarney não está no painel do Congresso Nacional. Ou seja, nós temos um momento de transição política no nosso Estado, movida por uma frente muito ampla. No caso de 2018, foram 16 partidos diferentes, em 2014 foram 9, e faço questão de sublinhar um aspecto interessante. O arco ideológico é bastante amplo e não foi apenas uma aliança eleitoral. Esses partidos governam comigo. Todos os partidos, os 16 que integraram a nossa aliança, continuam apoiando o nosso governo. Portanto, um esforço conjunto, pluripartidário, para que nós possamos superar essa fase da política do Maranhão, no certo sentido, da política do Nordeste, do Brasil. É um processo em curso. O grupo liderado pelo ex-presidente José Sarney continua a ter sua representatividade, menor, é claro, mas existe, continua a existir, e nós nos mantemos em campos diferentes no que se refere à política do Maranhão. Aí vamos pegar uma questão política e ideológica, então, governador, antes de entrarmos no cenário para 2022. O senhor é do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que nasceu, ao menos tem várias leituras, alguns falam em 1922, outros dizem não, é uma fratura, uma cisão em 1962. Bem, aí